Olá amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Álvaro Vinícius e este é o canal Investindo aos 30. E nesse vídeo eu quero falar sobre um tema bastante interessante que é dividendos. Nós temos um grupo no Facebook chamado Investidores Buy and Hold, que é para investidores que utilizam a metodologia Buy and Hold, que eu já tenho um canal onde eu explico como funciona. E uma das curiosidades que o pessoal tem bastante é sobre dividendos, então eu resolvi fazer esse vídeo para explicar um pouco sobre como é dividendos, tá? Então, dividendo nada mais é do que parte da distribuição de lucro de uma empresa, de uma ação, de um ativo. Então, aquela empresa ela obtém lucro no ano e ela faz a distribuição através de dividendos, tá? Então, existem outras formas de provento, como subscrição, bonificação e juros sobre capital. Nesse vídeo eu quero focar só em dividendos, tá? Então, todas as empresas listadas na bolsa, listadas na B3, elas necessariamente têm que dividir 25% dos seus lucros com os detentores dos papéis, ou seja, com os acionistas, tá? Então, aqui no Brasil, ele tem esse limitador de no mínimo 25% caso a empresa tenha lucro. Se a empresa não tiver lucro, não tem o que ela distribuir, porque ela não vai ter caixa para isso. Caso ela tenha lucro, ela tem que distribuir no mínimo 25% anualmente para os seus sócios aí, tá? Tem empresas que fazem 25, 30, 40, 50, até 100%, tá? Que a gente chama de payout, que é a porcentagem que mais pra frente eu vou explicar melhor sobre o que é payout, tá? Então, no mínimo 25%. Tem empresas que fazem mais, mas eu vou falar porque tem empresas que fazem mais, outras que fazem menos, tá? A divisão acontece de acordo com a quantidade de papéis que você possui, então quanto mais ações você tiver, maior será a sua parte no recebimento. Então, quanto mais lotes daquele ativo você tiver, mais você vai receber, tá? As empresas também podem escolher entre partilhar todo o seu lucro com os seus acionistas ou manter alguma porcentagem para si. Por que ela vai manter alguma porcentagem para si? Para poder reinvestir, para poder crescer como uma empresa, para poder futuramente poder pagar até mais depois que ela estiver estabilizada no mercado onde ela atua, tá? Então, é uma decisão que a empresa tem até por conta de crescimento. Não adianta ela querer distribuir 100% aí do lucro dela entre os acionistas e ela não tiver caixa para poder investir em novos produtos e poder aumentar o seu market share aí, tá? Tal lucro também pode ser distribuído através de juros sobre capital próprio, que mais para frente eu faço outro vídeo só sobre isso. Nesse eu quero focar só apenas em dividendos. O juros sobre capital próprio também é um dividendo, mas ele é uma outra forma. A forma de contabilizar ele na empresa é diferente, ele é como se fosse um gasto, tá? Ele não necessariamente parte do lucro líquido, que é o que o dividendo faz, por isso que a métrica nele é diferente. Quando uma companhia paga dividendos, ela provavelmente possui uma governança corporativa mais sólida, onde o fluxo de caixa é previsível. Empresas que ainda estão crescendo precisam investir e expandir mais rápido. Então foi o que eu falei. As empresas não pagam 100% porque elas querem continuar crescendo. Então nem sei porque que uma empresa paga 100% significa que ela é boa. E mais pra frente eu vou mostrar pra vocês uma prova viva de uma empresa que pagava 100% de dividendo através do lucro e ela hoje é uma péssima empresa para se investir, tá? Então, não necessariamente ela paga dividendos, ela é uma empresa corporativa, ela tem uma governança corporativa sólida. Na maioria dos casos, sim, se uma empresa ela tem lucro crescente, é comum que ela faça a distribuição de pelo menos os 25% dos dividendos, tá? Mas não é regra. Isso não necessariamente deve ser critério para você que quer se tornar sócio de uma boa empresa. Dividendos, na minha opinião, não pode ser critério base para você definir se uma empresa é boa ou não, tá? O período de pagamento é definido pelo conselho de administração da empresa ou seja, os acionistas majoritários, o conselho de administração se reúne e faz lá o provisionamento de quanto vai ser pago, do qual vai ser o payout daquele pagamento de dividendo e qual vai ser a data X e a data com, que é a data que efetivamente você vai receber. Mais pra frente eu vou falar um pouco sobre essas datas, tá? Então quando você recebe o dividendo, você pode sacar ou reinvestir em mais ações, porque o dinheiro ele entra na conta da corretora, tá? Então, na conta dessa corretora você vai conseguir ver qual ação pagou, qual a porcentagem de dividendo que você tem. Então, óbvio, como você é um pequeno investidor, inicialmente você vai perceber que o dividendo não vai fazer muita falta na sua vida. Você não vai conseguir sacar 30 reais, você vai fazer o quê? 50 reais, 100 reais, eu não sei. Mas o importante disso é você pegar os dividendos e reinvestir ou na mesma ação da mesma empresa, caso você tenha dividendo suficiente para isso,
ou você investe em outras ações onde aquele dividendo se encaixe de acordo com a cotação, ou você espera acumular dividendos e reinveste de uma vez. Então fica a seu critério, mas na metodologia buy and hold a gente reinveste os dividendos, porque o reinvestir os dividendos ele vai te ajudar muito na fórmula dos juros compostos nos anos que vão prosseguir aí na sua carteira, tá? As empresas que distribuem mais proventos possuem um dividend yield maior. Este é o rendimento do dividendo. Trata-se de um índice que mede o rendimento dos dividendos em um período de tempo em relação ao preço de suas ações. Então, o que é o dividend yield? Ele é uma fórmula que é o dividendos pago por ação dividido por cotação atual da ação igual ao dividend yield. Aqui eu tenho um exemplo bem prático, né? Então, se a empresa paga R$1 por ação de dividendo e cada ação custa R$10, o seu dividend yield será de 10%. Tá? Então essa é a fórmula para você identificar qual que é o dividend yield de uma empresa, qual a porcentagem que ela paga de dividendo por ação. Não existe uma fórmula aí, um dividendo de 10, 8, 7, 5, se é bom, aí fica a seu critério de analisar. Igual eu falei, o fato da empresa pagar muito ou pouco dividendo não significa que ela é uma empresa boa. Tá? Dividend yield é um indicador que mede a rentabilidade dos dividendos em relação ao preço das ações de uma determinada empresa. E o dividend payout, a porcentagem do lucro que será pago aos investidores. Então o que é o payout? Então a empresa vai lá e tem 500, vou citar um exemplo bem básico. A empresa teve o lucro lá de R$1.000. Desses R$1.000 ela vai pagar 500 de dividendos. Ou seja, o payout dela é de 50%. Tem empresas que pagam até mais de 100%. Aí você se pergunta, como que ela paga mais de 100% do lucro? Ela pega ela pega parte da reserva de capital dela e também distribui em dividendos. Por isso que às vezes tem empresa que paga dividendo de 110%, 120%. Eu não acho isso saudável, porque eu acho que a empresa tem que pegar a reserva dela e reinvestir e manter caixa, tá? Então não é porque eu sou acionista que eu quero que a empresa fique me pagando 100% toda vez, porque isso demonstra que a empresa não está interessada em crescer. Ela quer fazer média, quer tapar o sol com a peneira com os acionistas, mas quando você vai ver o caixa dela mesmo, a governança corporativa dela não está legal. Aqui algumas datas para você identificar como você recebe o dividendo. Então são 5 critérios: empresa, o evento. O que é o evento? É o dividendo, o valor que vai ser pago do dividendo, o payout dele, né? A data X, que é o corte, ou seja, se você começou a comprar ação em janeiro, chega em abril, o conselho fala, ó, vamos pagar, o corte vai ser dia 1 de abril, e a data de pagamento vai ser em setembro. O que significa quem comprou ação, quem tem ações anterior a 1 de abril vai receber em setembro o dividendo. Quem comprou ações a partir de abril já não entra no recebimento de dividendo. Vai ter que esperar o próximo corte, a próxima reunião de conselho para poder decidir, tá? Então muitas vezes você vai perceber que como você compra mensalmente ações, você vai perceber que quando a sua corretora, você receber lá na conta da corretora o seu dividendo, ela vai mostrar, ó, você recebeu 50, você está recebendo o valor X de acordo com 50 ações que você tem da empresa Y. O que significa que você comprou essas 50 ações antes da data X, antes da data de corte. As 50 que você comprou depois da data corte vão entrar só na próxima reunião, junto com as que você já tem, obviamente. Tá? Então muitas pessoas têm muita dúvida, né? Eu tenho 100 ações, por que eu estou recebendo o dividendo só de 50? Por isso, tá? Aí a pergunta que todo mundo se faz, né? E eu vejo muito isso. Eu quero viver de dividendos, eu vou montar uma carteira de dividendos. É possível? Possível mas isso vai variar de pessoa para pessoa. Lógico, vai depender do quanto que você acumulou de patrimônio para isso, quantas ações de boas empresas você tem para poder viver de dividendos. E é uma coisa que vai levar anos, a não ser que você seja um investidor com capital muito alto. Se você é um pequeno investidor igual eu, vai levar anos aí para você montar uma carteira que você fale, bom, agora eu consigo viver de dividendos, dependendo, obviamente, sempre da sua condição financeira. Tá? Então, o que você julga necessário. Mas mais importante do que querer viver dividendos é diversificar a sua carteira. Não foque apenas em empresas que pagam dividendos. É importante você ter empresa de crescimento, é importante você ter empresa que paga dividendo sim, mas ela não foca só em dividendo, ela é uma empresa de dividendo e de crescimento.
É importante você ter uma empresa estável no mercado. Vou citar um exemplo, não é dica, por favor, não é uma dica de ação, mas a Ambev, ela é uma empresa que ela tem um market share enorme. A cotação dela não cresce nem cai, mas ela é muito estável. É bom ter uma empresa assim em carteira, eu considero bom. Então diversificar é isso, não foque só em carteira de dividendos. Eu vou mostrar um exemplo prático de uma empresa que ela pagou dividendos, pagou payout acima de 100% e hoje ela é muito ruim como empresa, para você poder investir, tá? Aí eu trouxe aqui da Baster, que é uma filosofia do Baster que eu sigo, eu gosto bastante da forma simples que eles tratam investir, porque investir para mim tem que ser simples, não tem que ser complexo. Esse quadradinho, como ele explica, o dividendo ele não é um dinheiro extra que o acionista recebe, o dividendo ele sai da cotação. Tá? Então, um exemplo bem prático aqui, 100 ações a 24,16, você recebeu então o seu dividendo de 2.416, o capital, ou seja, o capital depois dos dividendos vai ser 100 ações a 21,49. Então você nota que a cotação da empresa caiu porque na DataX ela pagou o dividendo. Então o dividendo ele não é uma grana extra, ele faz parte da cotação. Normalmente a cotação retorna depois dos dividendos, depende da governança da empresa. Não é uma ciência exata, pode retornar como pode não retornar, tá? Então é importante você saber disso, que o dividendo ele sai do preço da cotação. Então você vai perceber que quando a empresa pagar o dividendo, a cotação dela vai cair de acordo com o que ela pagou de dividendo ali, tá? Vou mostrar para vocês um exemplo prático de uma empresa, que no caso aqui é a Oi, tá? É uma empresa que, se a gente for aqui na análise gráfica dela de liquidez, a gente vai ver que ela é uma empresa que já teve uma cotação a quase R$90. Hoje está custando R$1,59, esse aqui é o gráfico de todos os tempos, tá? Ou seja, é uma empresa que, tá vendo? Ela veio caindo, veio caindo, veio caindo. Se a gente for na análise de payout de proventos dela, aqui pelo site do Eduardo Cavalcante, que eu recomendo que todo mundo venha, porque é tudo mastigadinho as informações. Houve períodos em que ela pagou payout de 160%, 93%, 95%. Aí aqui, ó, ela não tá pagando nada. Por quê? Porque ela não tem lucro. Olha a dívida dela. Dívida bruta é enorme. Então assim, para a empresa pagar, ela tem que ter lucro. Então não adianta a empresa chegar aqui, pagar 160, pagar 95 e depois ela não tiver mais constância nos lucros, tá? Então por isso que eu falo, não adianta focar só em empresa que paga alto dividendo. Você tem que focar em 3 itens: governança corporativa, fundamentos e mercado. Assim, a empresa tem que estar bem nesses 3 pilares: governança corporativa, os fundamentos, que são os números, a dívida, o lucro, o fluxo de caixa, e focar no mercado, no market share dela. É uma empresa perene, é uma empresa que tem, vai poder crescer, vai poder se manter no mercado durante muitos anos. Essa é a análise que você tem que fazer, tá legal? Então nesse vídeo é isso, espero que você tenha gostado do assunto. Deixe nos comentários e curta se você gostou. Fico por aqui, um forte abraço.